Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Aleluia. Até aqui a leitura da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, trazendo a pontualidade da palavra desse momento, da unção do momento, para nos alinhar conforme o Teu propósito e edificar a Tua igreja, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos muito diferentes. E a tristeza que me dá é saber que a religião é uma maldição na vida do povo. A religião é uma maldição. Porque religiosos se apegam nas suas tradições, religiosos se apegam na sua teologia, religiosos se apegam em tudo aquilo que eles aprenderam de longa data, mas não se apegam na palavra da verdade. E não conseguem discernir os tempos. Aquele que não conseguir discernir os tempos nos quais vivemos, vai sofrer grandes consequências. E não apenas consequências nessa terra, mas consequências no porvir. Porque a tua decisão e a tua atitude nesse momento define não apenas a tua vida, mas define a tua eternidade. As pessoas, eu não sei se você já parou para pensar, mas todo mundo não pensa na sua morte e não imagina que vai ser eterno. Todo mundo pensa que a vida está levando, e não sei se você não sei se você não sei só eu que penso demais, mas às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu vou morrer. E o que eu estou fazendo? E em breve essa coisa vai acontecer. E para você, não sei como é que passa isso na tua memória, mas eu me lembro quando eu ansiava fazer 12 anos, porque na igreja que eu congregava com 12 anos a gente era chamado de adolescente, já ia para a classe dos adolescentes, escola bíblica dominical. Eu contava aquele dia assim, poxa, quando eu fizer 12 anos, e eu me lembro até hoje o presente que eu ganhei da minha líder de adolescência, que ela me deu uma camiseta. E com 12 anos ali eu estava naquela fase de começar, 12 para 13, eu estava na fase para começar a andar de skate. E daí aqueles camisetão, foi um negócio muito, marcou minha vida. E assim, poxa, agora eu fiz 12. Aí começou aquele anseio, eu não vejo a hora de fazer 18 para ir para o exército. Queridos, faz 25 anos que eu saí do exército. Faz mais do que os 18 que eu esperava. Então a vida assim, voa. É muito rápido. E aí eu ficava pensando, eu vejo a hora quando for casar. Daí casei. Parecia que quando a gente era namorado não queria chegar essa data, chegou, né? E, o dia que a gente tiver filhos, a minha filha já está com 16, fiz 17, meu filho vai fazer 11. A vida é um sopro. E se nós não nos orientarmos naquilo que nós estamos fazendo, não viva a vidinha simples de qualquer maneira, como se ela fosse eterna, e não é. Não fique preocupado também com o teu futuro, mas entenda o que você está fazendo e como você está fazendo nesse tempo. Porque o religioso, ele sempre tem desculpas. E ele nunca faz o que deve ser feito. E vai chegar um dia que ele vai chegar diante do Senhor e vai dizer assim, Senhor, mas eu vivi só 70, eu vivi só 80, eu vivi 90 anos e nem vi, foi assim. E não deu tempo de fazer nada. E está cheio de parábolas na palavra de Deus, ensinando a respeito daquele que é negligente. E até mesmo aquele que faz tudo que é mandado fazer. Há pouco tempo preguei para os adolescentes falando sobre isso.
E aí eu elevei assim a moral daquele que faz tudo certinho, aquele que anda e faz todas as coisas que é mandado. Eu disse assim, parabéns, você é um inútil. E falei isso, que no domingo, repeti isso, que aquele que faz tudo que o Senhor mandou, deve se considerar um servo inútil, porque só fiz aquilo que mandou. Agora aquele que nem faz aquilo que Deus manda, está em que categoria? Aonde isso se encontra? É por isso que a igreja espera ir para o céu, porque a doutrina do escapismo e a esperança do céu, que foi criado por Roma, dentro da mentalidade cristã, é para te deixar infrutífero, esperando apenas a salvação e Jesus vir te salvar do perigo vindouro. E tu morar no céu das nuvenzinhas, virar anjinho, tocar harpa o resto da eternidade. Isso é a teologia mais frouxa que existe. E infelizmente, 80% da igreja acredita nela ainda. Fica esperando Jesus voltar para levar para o céu, subir vestidinho de anjinho, tocar harpa com asinha e ficar lá o resto da eternidade. Aleluia, foi salvo, foi para o céu. Ainda bem que eu vou morar no céu, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. E daí na hora que vem o perigo, o bando de covarde da teologia do escapismo, vem Jesus, nos salva, nos tira daqui. Mas eu não vejo isso. Eu fico imaginando Deus conversando com Josué no capítulo 1, dizendo, ser crente, coloca Josué 1:9 aí para nós. Vamos fazer uma outra versão para você ver como é que você está hoje, como igreja no total. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra. Não te mandei eu? Outra versão vai dizer, ser forte e corajoso. Mas nós aprendemos ser crente e religioso. E aí você não está pronto para o que vai acontecer. Josué ia entrar em Jericó, a maior cidade, a maior fortaleza da história, uma das maiores fortalezas da história da humanidade. Sabe quem habitava lá? Os anaquins. Os muros eram duplos, falam em cerca de 60 metros, 60 côvados de altura. Perdão, não é metros, 60 côvados. Mas não muda muita coisa, dá 30 metros de altura. Muralhas de 30 metros de altura. E aí, um povo gigante, que lembra da palavra dos espias? Nós éramos como gafanhotos para eles. E daí Deus disse assim para Josué, e para te lembrar, a média de estatura do povo de Israel nessa época não era 1,70, era menos de 1,70. Então qualquer gigante de 3 metros já dava um medo, era quase o dobro. Hoje não ia mudar muita coisa, eu estou naquela mesma, para ser bem assim, hebreu, eu estou na média, né? Tem 1,68. Então tu imagina que o povo de Israel era, e aí falam que Saul, que era o rei que ia entrar, ele tinha aproximadamente 1,90 m. Um homem de 1,90 m de altura se pelou de medo de um gigante de 3 metros. Teve que vir um baixinho de 1,60 m com bodoque e acabar com a raça do gigante. Então, o que eu quero dizer assim, como que você está se preparando? Qual é a tua coragem? O que tu está se movendo para esse tempo? Vamos voltar para o texto original aqui. Mas eu quero te chamar a atenção. Coisas estão acontecendo nesse mundo, aonde vai exigir uma igreja que esteja pronta para ouvir a voz do Eterno através da sua Torá, pelo Espírito Santo que habita em você. Diga amém. Aquele que não entender que a voz de Deus não é falado pelos profetas, a voz de Deus é pela sua Torá. Os profetas anunciam o que a Torá diz e mostram na sua vida o destino que Deus escreveu. Credes no Senhor seu Deus e estareis seguros. Então, creia no Senhor teu Deus para você ter segurança.
credes nos seus profetas e prosperareis. A voz profética é uma voz para você prosperar. Agora, para você estar seguro, não é a voz profética que te conduz, é a Torá. E eu falo Torá para falar bem certinho Torá, porque quando eu falo Torá, os demônios do espírito da Grécia começam a manifestar. Torá! Você vai ter que aprender Torá e ter ela no seu coração, porque aquele que não respeita e não vive a Torá não conhece Yeshua. Aquele que não conhece a Torá não faz ideia de quem é Yeshua. Talvez conheça o Jesus romano, esse que estão comemorando agora nesse final de semana aí, porque a minha peça é dia 22 e vai ter cordeiro. Aplauda o Senhor. Esse aqui é Ishtar, aquela deusa do coelhinho. Toda a história que te contaram sobre coelhinho aí é mentira. É uma mascote da deusa Ishtar. Os ovinhos também. É tudo paganismo. Mas voltando aqui, olha o que esse texto está dizendo. Você precisa compreender em que ponto você está e o que Jesus fala. Jesus, eu vou começar um módulo novo na Davar Academy, que eu vou explicar. 2 livros que o pessoal fica de cabelo em pé. E quem não tem cabelo se arrepia, né? Quando falo esses 2 livros, Jubileus e Enoque. Porque eles falam assim, mas isso é apócrifo. Sim. Mas eu vou colocar a quantidade de vezes que Jesus fala nele, porque pela teologia aparece essa citação apenas em 3 lugares. Mas para quem estuda a Bíblia e conhece, sabe que a teologia não encontra o livro de Enoque falado em Jesus? Porque ele nunca leu a Torá. Nunca leu o Antigo Testamento. E eles não conseguem achar. Então eu vou falar a respeito dos mistérios e das coisas que estão por vir e dos desenhos que Deus projetou. O livro de Enoque foi tirado do cânon em concílios depois de 1500. Porque as denúncias que esse livro fala mexia na teologia romana. E aí eles não poderiam criar essa atmosfera evangélica e cristã de dizer que você vai para o céu ou tu vai para o caldeirão do inferno, onde o diabo fica mexendo você com água quente e te espetando com garfo, ou você vai para o céu das nuvenzinhas. Porque se você lê Enoque e escutar essa baboseira, que até hoje tem gente que crê, pensa que o diabo fica no inferno mexendo num caldeirão, e se você comparar isso com a palavra de Deus, chega a ser ridículo. Então, a nossa deficiência de ensino da Bíblia é terrível no Brasil, por causa dessa influência. Mas Deus está levantando um povo que está voltando para a sua Torá, que está voltando para Sião, que está olhando com os olhos e com a mente de Cristo. Porque Paulo afirma que nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, nós não podemos compactuar com falatórios e com historinhas babilônicas, romanas. Olha só o que diz esse texto, e ele mexe muito com a nossa inteligência. No verso 38, eles pedem um sinal. Mestre, quisermos ver a tua parte, algum sinal. E Jesus responde, uma geração má e adúltera pede um sinal? Uma geração má e adúltera está pedindo um sinal para mim. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Algumas pessoas falam arrependimento. Sim, ela está carregada de arrependimento, mas há um outro sentido muito poderoso. Talvez você não entenda. Isso não foi explicado para você na revistinha da escola bíblica e nem em nenhuma célula. Que Jonas não foi engolido por um grande peixe. Aqui nessa versão diz até baleia. E depois foi vomitado na praia dele. Essa eu cheguei. Não foi assim, queridos. O que acontece? Esses dias eu vi um dragão de Komodo, que chama, né?
atacando uma cabra. Alguém chegou a ver esse vídeo? Me chamou a atenção. Engoliu a cabra inteira. E o bicho no estômago dele berrava ainda. De repente parou. Disse, pastor, que cena horrível. Alguém filmou, é da natureza. Você sabe que os animais se alimentam também. Fiquei com dó da cabra. Mas era comida. Ou você fica chorando quando a aranha pega a mosca. Queridos, tem que entender que existe uma situação real da vida. Enquanto você almoça, o frango tem que morrer. Não fique de luto. Faça bem fritinho, coisa boa, e me convida. Para uma galinhada, a galinha foi... Então assim, mas aquilo assustou, porque o dragão engoliu inteiro o bicho estava berrando lá dentro ainda. Só que daqui a pouco ele morreu. Só na cabeça do crente, que ele imagina, eu já vi até em história, que ele senta no chão e faz uma fogueira para se aquecer. Fica lá se aquentando. Se não tivesse, até marshmallow acabado de Jonas lá dentro da... Queridos, chimarrão, né? Daí era um Jonas gaúcho. Sabe o que acontece? O que aconteceu com Jonas quando foi engolido pelo peixe? Morreu. Não fique com essa cara de luto. Tá? Faz tempo já que essa coisa aconteceu. Ele ressuscitou e morreu de novo depois, tá? Fica em paz. Jonas morreu. E o sinal do profeta Jonas é um sinal de que é necessário morte e ressurreição. Mais do que arrependimento, quando Jesus conversa com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele diz que é necessário nascer de novo. Ao ponto de como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Então, há uma necessidade de morte aqui. Então, o sinal para uma geração incrédula é que eu vou morrer. Yeshua falando, e vou ressuscitar. Porque se eu não morrer e ressuscitar, não tem condição para você. Esse é o sinal que eu vou te dar. E daí ele disse assim, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. O coração da terra tem 2 sentidos que você precisa aprender. Não dá para ampliar muita coisa aqui, porque isso aqui não é um estudo, é só um momento aqui de culto para você pegar uma palavra, ir para casa feliz da vida e viver ela durante a semana. Diga amém. Se for aprofundar, dá muita história aqui. Mas como que Jesus esteve no coração da terra se ele não foi enterrado? Se ele não teve nenhum. Tem uma música da banda Resgate com o PG, que era vocalista da Oficina, que o nome da música é Sem Dó. E aí o refrão da música diz assim, para se pendurar na cruz sem dó, por um instante tudo tão só. E o corpo não voltar ao pó, não foi de lá que veio o primeiro, antes de tudo. Então ele diz assim, não tem como Jesus voltar para o pó, porque não foi do pó que ele veio. Então, Jesus nunca foi enterrado, porque ele não veio do pó. Então, não teria como ele voltar para o pó. E ele não foi enterrado, foi colocado numa gruta. Quem já esteve em Israel, esteve lá na gruta. E a gente sabe onde é que ele foi colocado, sobre uma pedra. E ele não poderia ser enterrado. Então, como que ele esteve no centro da terra, ou no coração da terra? Então tem 2 aspectos, tem um aspecto espiritual, porque as pessoas ignoram isso, mas Pedro deixa muito claro, e o próprio Paulo na carta de Efésios, explicando, dizendo que ele desceu até as partes mais baixas da terra, ou seja, ele esteve lá nos espíritos em prisão, e se declarou Senhor, porque para tomar a chave da morte e do inferno, ele ia pegar como? Ele dizia, diabo, sobe aqui, e me traz a chave. Não, queridos, ele foi lá e declarou vitória, no mundo dos mortos, inclusive. Aplaudo o Senhor por isso. Porque quando ele morreu, ele teve que descer num lugar, porque ele estava morrendo como um pecador. Mas o detalhe é que a morte não pôde retê-lo, porque o salário do pecado é a morte. Mas se ele não cometeu o pecado, a morte não poderia o prender. Por isso ele toma as chaves da morte. Esse é o nosso Deus. Mas como é que ele esteve então no centro? Ele esteve no centro, no coração da terra, agora isso aqui você tem que pegar essa revelação.
para cumprir um propósito. Mas depois que você entende que Yeshua, que Jesus é a Torá, porque João 1, que escreveram para você em grego, mas o original é escrito em hebraico, está escrito, e a Torá se fez carne. Aquele que não gosta da Torá está dizendo, eu não gosto de Yeshua, porque a Torá é Jesus Cristo. Aplauda o Senhor mais uma vez. E aí ele se fez carne, a própria Torá se fez carne. Por isso que ele disse, não penses que vim abolir a Torá, eu vim cumprir, porque eu sou a própria Torá na terra. Aí muda tudo, queridos. Aí você vai começar a se apaixonar pelo Antigo Testamento, vai começar a aprender aquilo que a religião evangélica não quis te ensinar. Então o que está acontecendo aqui? Tem algo mais poderoso. Em Jeremias 31, Deus disse que haveria um tempo em que Ele colocaria a Torá no coração. Escreverei não mais em pedras, mas nas tábuas do seu coração. Em Pentecostes, que você achou que era só para rodopiar, falar língua estranha, virar cambalhota, e não, não foi para isso. Pentecostes é a outorga da Torá. Quando eles estavam reunidos para celebrar a Torá que foi dada, o Espírito Santo, que é a Torá no nosso coração, desce. E agora a palavra está no coração. Davi entendeu isso antes da dispensação que se chama da graça. Porque ele disse, escondi a tua Torá no meu coração, para não pecar contra ti. Então o que está acontecendo? Jesus está dizendo assim, eu vou 3 dias e 3 noites estarei no seio, ou outra versão vai dizer, no coração. Sabe o que quer dizer no coração da terra? Aí eu fui estudar o que é o coração da terra. É na centralidade. Porque é o que entra no coração que contamina o homem. Então o que ele está dizendo? Eu vou ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. A Torá vai estar na sua vida 3 dias e 3 noites. Sabe por quê? Porque em João, agora me esqueci o capítulo, não anotei, mas assim, ao 3º dia, houve uma festa em Caná da Galileia, e Jesus estava presente, porque tem a teoria do 3º dia, aonde se consuma todas as coisas. Talvez você não saiba, mas nós estamos exatamente no 3º dia, e aí vem a consumação de todas as coisas. A festa, a festa em Caná da Galileia, o casamento que Jesus teve, não é você percebeu? Entenda o sentido das coisas, porque a gente não lê o antigo, não sabe o novo. Todo mundo lê assim a festa em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus. O que é Caná da Galileia? O primeiro milagre de Jesus. Ele transformou a água em vinho. Aleluia. Não, queridos. Qual é o outro casamento que ele teve depois? Por que não tem nenhum casamento mais? É que daí não gostaram de Jesus, por causa que o vinho era muito bom, daí ia ser a concorrência. Daí não iam vender mais vinho, porque se Jesus estiver em todo casamento, o vinho vai ser o melhor, e daí não tem como competir com ele. Foi por isso que não convidaram mais ele? Por que não convidaram mais Jesus? Não apareceu mais nenhum casamento. Porque o casamento que está mostrando ali é exatamente o casamento das bodas do Cordeiro. É algo profético a respeito do que vai acontecer na vinda de Yeshua, no casamento com a sua igreja. Por isso que ele estava ali. No 3º dia, obrigado, Robson, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Daí começa todo o processo. No 3º dia, Oséias, se não me engano é 6, que diz assim, ao 3º dia estaremos junto dele. Procura esse texto. Ele fala que no 3º dia, Oséias está dizendo que nós prossigamos e conhecer ao Senhor, porque a sua saída é como aurora. E daí começa a falar toda essa questão, e daí fala do 3º dia que nós estaremos diante dele. Quando achar, coloque aí para nós. Então, no 3º dia, ele vai nos recolher. Então 3 dias e 3 noites, passado, tem volta 1 primeiro para nós ver aqui. É o 6, volta 1.
Aqui, ó. Vinde e voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Pois ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a sarará. Volta ao segundo. Olha só. Passados 2 dias, ele nos revivificará. O que aconteceu com 2 dias? Passados 2 dias, ele vai nos revivificar. Revivificará. E no 3º dia, tem a versão, põe no ACF, por favor. Aí, ó. Depois de 2 dias nos dará a vida. Aí, ó, agora ficou bem melhor. E no 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante. Qual é o sinal do profeta Jonas? Você vai morrer e vai ressuscitar para estar diante dele. Uma geração incrédula pede um sinal, mas só tem um sinal para você. E o sinal é que haverá morte e ressurreição e nós estaremos com ele. No 3º dia estaremos junto dele. Então nós precisamos compreender. Está conseguindo entender a palavra até aqui? Então o que Jesus está falando aqui? Só que aquele que não crê na ressurreição, aquele que não entende o poder do Filho, a consumação das coisas que ele fez em si, e aquilo que ele liberou através do seu Espírito em nós, ele não vai conseguir desfrutar da vida de Deus. Agora preste atenção, que está todo um movimento, e eu não quero ser aqui profeta do caos, nem tampouco um teórico da conspiração, mas nós precisamos entender algumas coisas que não é explicado. Eu quero pegar aqui o meu rascunho para te mostrar. Vamos lá para Gênesis 1,14. Gênesis 1,14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Olha só, ele fez os luminares, o maior o sol, o menor a lua, um para o dia e outro para a noite. E para que é? Para a separação de dia e de noite, e também para sinais, e para tempos determinados. Marca isso na tua Bíblia. A lua não está ali só para enfeitar, para o cachorro uivar de noite olhando para ela, ou para você dizer que é romântico, dizendo, querida, é só beleza, a lua se escondeu, todas aquelas historinhas que a gente já sabe. Então assim, não é para isso, ela tem um poder aqui. E o sol também não está ali só para te queimar, ou para você reclamar do sol que está muito forte, ele tem ali um preceito. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Então quando uma geração pede um sinal, Jesus está dizendo, olha, nenhum sinal vai ser dado a não ser aquele do profeta. Por causa de você tem que morrer, crer na morte e na ressurreição. Mas vocês precisam compreender também o que está para acontecer. Vamos colocar mais um versículo aqui. Todos nós sabemos que quando eu falo em Torá, e falo muito sobre isso, e ensino sobre isso, me especializei nessa área e vou ainda me especializar mais. As pessoas ficam meio indignadas por causa do espírito da religiosidade. Mas eu preciso te lembrar que Efésios 2,12 fala algo muito interessante. Aquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pode colocar o 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Volta ao 12. Vou ler de novo para você entender. Não existe salvação fora de Yeshua. Amém? Todo mundo concorda com isso? E não existe salvação fora de Israel. Agora o teu amém vai ficar embargado. Como assim? Porque no capítulo 4 de João, Jesus olha para a mulher samaritana e diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos... Fala mais alto, vem dos... Mais alto. Doa quem doer. Tem um judeu habitando dentro de você, aplauda o Senhor por isso. E não tem como fugir disso. E esse judeu vai governar o mundo. Você queira ou não. É melhor tu estar junto com ele, porque se tu ficar à esquerda, tu sabe como é que é a história, porque a Bíblia deixa bem claro.
esse judeu vai voltar. Não, mas ele não é mais judeu. Sempre foi, sempre será e vai voltar como judeu. Ele vai levantar a casa caída de Davi, Judá. Não tem outra história. Ele vai reinar na cidade de Davi. Davi vai virar o quê? Espanhol? Não, continua sendo judeu. E vai reger de Jerusalém. Opa, Jerusalém, a terra do grande rei, as nações. Israel vai dominar o mundo? Vai. Quer você queira ou não, vai. E Yeshua governará com um cetro de ferro. Então você precisa conhecer. Mas a boa notícia é que antes vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vocês não tinham isso aqui. Vocês não sabiam o que vocês eram. Estranhos às alianças da promessa. Não tinha nenhuma aliança contigo. Nem a abraâmica, nem a mosaica, nem a davídica, nem a de Yeshua. Você não conhecia nada de aliança. E se essas 4 que eu falei, garanto que você não conhece também. A aliança abraâmica, a mosaica, a davídica e a de Yeshua. O que isso quer dizer? Por que são 4? Isso fica para uma aula, né? Que a gente só cutuca. Então você precisa entender. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês foram em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, queridos, não tem algo para dizer para você. Quem não ama Israel, quem não conhece, quem não está próximo da Torá, está estranho às alianças da promessa. Isso aqui é Novo Testamento, para aqueles que dividem a Bíblia, né, em Antigo e Novo. Está aí, ó. Só que o Novo Testamento só explica a Torá. Quem lê o Novo Testamento sem conhecer a Torá não entende nada e faz teologias filosóficas. É filosofia pura, e falo isso porque sou formado em teologia. E também em filosofia. E também em sociologia. Então, depois a gente senta e conversa. E não vem nem querer argumentar, porque tu sabe muito bem que a sociologia é só canhota, né? Doutrina canhota na cabeça. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. Então vamos para a Torá que a gente ganha tempo. Agora, o que acontece? Eu quero mostrar algumas coisas para você. Acho que Números 23. Não sei se eu anotei aí. Coloca para... Todo mundo cita esse versículo, mas não consegue compreender. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. Então, contra Jacó não vale encantamento. Isso aí foi Balaão que falou quando ele foi contratado para amaldiçoar. Então, agora aprenda aqui um princípio. Jacó é Israel, mas ele usa aqui um trocadilho, né? Jacó é Israel, para você entender, né? Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Todo aquele que não está em Jacó e em Israel está debaixo de encantamento e de adivinhação. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Quem é Jacó e Israel? É o povo de Yeshua. É o povo da Torá. Quem está fora disso aqui está debaixo. Não, mas eu aceitei Jesus. Lá na igreja evangélica, levantei minha mão e disse: sim, Jesus, eu te quero. E ali naquele momento eu fui salvo. Aleluia, porque foi bem assim. Aplaudo o Senhor por isso. Porque no momento em que você levantou a mão e disse: sim, eu quero Jesus, você foi salvo. Só que deixa eu te contar uma coisa. A tua salvação, sabe o que Jesus veio fazer? Volta lá para Gênesis. O que Adão e Eva fizeram? Pecaram, desobedeceram. O salário do pecado é a morte. Aí eles foram tirados do jardim, porque se eles comessem da árvore da vida, que era o próprio Yeshua, fala isso lá em Apocalipse, eles seriam eternamente pecadores. Aí, como medida protetiva e não expulsão, Deus pega eles com carinho e coloca para fora. E diz assim: agora vocês não vão poder mais entrar aqui, porque vocês vão entrar e vocês vão ser tentados a comer de novo, e daí não vai ter mais salvação para vocês. Mas antes de tirar de lá, ele mata um cordeiro. Ele mata um cordeiro. E aí o que acontece? Derramam sangue na terra. E Hebreus vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí ele mata um cordeiro e veste Adão e Eva com o cordeiro.
Gálatas vai dizer que todos vós que fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Está falando da mesma coisa, não está falando de outra coisa. Está falando que quem se batizou nele se revestiu, tomou posse dessa roupagem, dessa vida de Deus. Você está em Cristo, Cristo está em você. E agora você está vestido com a roupa, com as vestes do Cordeiro. E ali, por ele ter feito isso, Adão e Eva puderam sair e, oferecendo sacrifícios e holocaustos, voltar a ter, da mesma forma como Deus ensinou, ter comunicação. Então era necessário sempre um cordeiro morresse para a expiação do pecado, para que o pecado não trouxesse você à morte. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que quem Yeshua saiu da morte para a vida. Você sai da condição da morte eterna, que é o que o mundo sem Jesus vive, e vai para a vida eterna. Isso é o sacrifício, porque João o Batista, no livro de João, no capítulo 1, no verso 29, quando viu Jesus chegando, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que faz a oferta pelo pecado. Porque havia 5 tipos de oferta. Uma delas era a oferta pelo pecado, Yeshua. E as outras? E as outras? Quem te ensinou que todas as outras caíram? Se aqui está bem claro. João 1:29, o Novo Testamento, para quem não gosta do Antigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aprenda algo. Jesus te conectou novamente com o Pai, diga amém. Mas agora o restante da sua vida, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, verso 1, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que está acontecendo. Então há um sacrifício vivo para ser entregue, você. A oferta pelo pecado, Yeshua. Abraão profetizou, subindo ele com Isaac. Muita gente pensa que Isaac era um garotinho, não, era um jovem, um homem feito de 33 anos, subindo há 3 dias com a lenha nas costas, junto com seu pai, que já era mais idoso, andando juntos, subindo o Moriá. E daí ele chega lá em cima, monta tudo. Lembra que eles deixaram os jumentos para trás? Então, na parte da adoração, todo aquele que não é apto para adorar fica com os jumentos para trás. Aquele que não quer subir Moriá e conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fica para trás junto com os jumentos e com os servos. Deus te tira hoje da servidão e do jumentismo, para que você suba e viva aquilo que Ele tem para você. Aí, subindo lá, Isaac, jumentismo, anota aí que isso é um neologismo, acabei de criar, tem uma palavra para isso. Então, quando chega lá, eu vi um filme que parecia um garotinho, e aí o Abraão já velho, e aí correndo ao redor do altar, tentando pegar Isaac para amarrar em cima. Aparece isso num filme. Porque qual é a criança que ia deitar voluntariamente? Mas aí quando ele entendeu, Isaac se deitou voluntariamente. E aí Abraão olha e o filho pergunta: pai, está aqui a lenha e o cutelo, mas e o cordeiro? Aí ele profetiza. Porque depois Jesus vai dizer, viu que você tem que estudar a Torá. Jesus vai dizer assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Sabe por quê? Porque Abraão disse assim: Deus proverá para si o cordeiro. Ele não estava adivinhando, ele viu Yeshua no Calvário, sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí quando ele deita voluntariamente, levanta o cutelo, um anjo brada do céu e diz que já, ok, chega. Jesus então está te dando uma aula aqui do que Ele vai fazer. E você precisa entender os sinais que o Senhor quer montar. O que está acontecendo agora nessa virada de estação é o que eu quero mostrar aqui para vocês.
Existe uma constelação chamada Cetus. Você lembra que o Sol, a Lua foi dado para sinais? E essa constelação chamada Cetus, ela é chamada a constelação da baleia. Pode botar o porquê que ela é chamada de constelação da baleia, porque ela lembra o formato de uma baleia. Certo? Então, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, no dia 8, na próxima semana, vai ter um eclipse. Agora, olha isso, vai ter um eclipse solar nos Estados Unidos. Um dos maiores que já teve. Olha aí. Teve alguns eclipses que já aconteceram nos Estados Unidos. O primeiro deles foi em 2017 e fez essa rota. Os astros fizeram aquela rota primeira ali que está descendo. Depois, em 2023, houve outro eclipse e fez aquela outra rota. Esse de 2024 começa de baixo para cima aqui. Tá? São essas as rotas dos eclipses que vão acontecer. Agora, tem mais uma figura que eu quero te explicar aqui. Olha só. Essa primeira letra que está desenhada ali, no grego antigo, é a letra Aleph. Olha lá que está escrito Aleph e o desenho como é. Olha o formato que está ali embaixo. E a outra letra é a Tav. Quando Jesus diz, ele não diz eu sou o alfa e o ômega. Ele diz eu sou Aleph e Tav. Ele está dizendo eu sou o princípio e o fim. E os desenhos que estão acontecendo aqui, na rota, formou exatamente essas duas letras. Daí você pode dizer assim, não, mas isso é só coincidência. Então tá bom. Mas deixa eu terminar de explicar coincidência para você. Agora vamos para o próximo desenho aqui. Tem umas cidadezinhas nos Estados Unidos que começa com a palavra, o nome é Jonah. E vai ser o primeiro lugar onde passa o ponto do eclipse. E vai passar depois por várias cidades cujo nome, lá em cima está escrito Nínive. Olha lá. Passa por, se eu não me engano, 5 cidades com o nome Nínive. Começa em Jonas e passa por Nínive. Coincidência, meu irmão, porque o mundo é cheio de acasos, né? Sempre acaso. Por acaso está acontecendo isso, né? E ele vai passar também por uma cidade chamada Egito. Ele sai do Egito, passa por Jonas. E, ai meu Deus, mas vamos deixar aqui. Eu não entrei no Egito para não confundir muito a cabeça. Tá? Mas, lembrando então dos desenhos que eu já mostrei. É por baixo da constelação da baleia. Ele sai da baleia, passa por Jonas e passa por Nínive, se não me engano, 5 vezes. Nínive, 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 essa é a rota que ele vai fazer. Mostrando agora que é o Tav, ou seja, o último, no desenho. Então ele já mostrou, eu sou o primeiro, agora eu sou o último. Ah, mas é muita coincidência. Eu acredito, as pessoas têm mais fé para o acaso do que para as realidades, né? Então assim, tu acreditar que isso tudo é coincidência, tu tem que ter mais fé do que acreditar que Deus está dando algum sinal para nós. E sabe o que ele está mostrando aqui, nesses desenhos? Que é, logo depois de Jonas já começa Nínive ali, ó. Nínive é o primeiro, daí vai indo, daí tem acho que 5 Nínive para cima que ele vai passar. Então o que está sinalizando para nós? Volta lá para o 39. Mas ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Agora, pensa comigo, como está a nossa geração, como que estamos vivendo, como que está acontecendo a vida nesse mundo. Será que nós estamos sendo despertados ou não? Eu já mostrei esse mapa para você. Ali em cima, na América, aqui ele está desenhado para você ver a imagem. O que você enxerga lá? Não vai dizer galinha, né? Pelo amor de Deus. Uma águia. Obrigado. Graças a Deus. Né? Tu viu uma galinha. Aí. Embaixo no Brasil, o que é? Um cacho de uva. Em cima lá na Europa,
para cima, Ásia, toda, o que é? Um dragão. E embaixo aqui, onde pega o continente africano, um pouco é o quê? Um bebê. Você vai ler em Apocalipse que nasceu um filho da mulher. E o dragão persegue. E daí ele voa como asas de águia para um lugar onde ele vai ser sustentado. Esse é o cenário profético mundial, de quem estuda a profecia de verdade e não fica no achismo. Então o que vai acontecer? Tem um desenho mais claro daí que acho que pode botar o outro ali para tirar essa parte geográfica, pessoal. Mas olha só, a águia, o bebê, o dragão. Então o filho varão, que é o que nasce, está na região de Israel. A perseguição que vai vir sobre ele, da onde o dragão vai se levantar, são os países do norte, que a Bíblia diz que do norte viria. Os Estados Unidos é a águia que leva esse local. E o Brasil é o lugar onde sustenta as nações. E esse desenho aqui, queridos, não é invenção de agora. Isso aí é de 1800 e pouco. Acho que o primeiro que apresentou isso aí, escrito, foi em 1915. Que foi trazido, publicado. Mas a visão foi vista antes de 1900. Então, para você começar a discernir os tempos. O que o Senhor está sinalizando? Volta aquele que é geográfico, para ficar mais... Eu achei mais nítido o geográfico. O que Deus está avisando? Ele está gerando o seu filho varão. Para quem já estudou comigo a respeito dos vencedores, você sabe, vai entender quem é o filho varão que está sendo gerado. Uma igreja forte, mas que vai ser ameaçada pelo dragão. E ela vai precisar da ajuda da América, mas vai ser abastecida pelo Brasil. Amém. Glória a Deus. Então é necessário que se levante uma igreja que entenda os sinais e os tempos que nós estamos vivendo. Agora, nesse mês que nós estamos entrando, a partir do dia 8, que é Rosh Chodesh, e na cabeça do mês, vai acontecer uma grande transição. O pessoal da especulação está falando várias coisas, estão assustando e trazendo pânico. E o mês que nós vamos entrar é o mês onde o trono que governa sobre ele é um trono que amedronta e que larga palavras de maldição sobre a vida das pessoas. Você precisa entender isso aqui. Talvez você está olhando para mim dizendo assim: meu Deus, me tira daqui, eu não estou entendendo nada que o pastor está falando. Que trono, que não sei o que lá, que... Mas eu estou ensinando isso aí, já vai fazer 2 anos. Está num processo de alinhamento, queridos. E nós precisamos entender os tempos que nós estamos vendo. Esse grito de alerta desse eclipse, eu creio que é a última chamada de Deus para a contrição e o arrependimento da América. Ou a América se arrepende agora e cumpre a função de águia que ela tem, que ela foi a águia. A águia é o apostólico, para quem não sabe, que sempre, o que mais enviou missionários no mundo foi os Estados Unidos. O que mais sustentou missionários no mundo é o seu aspecto. A Constituição dos Estados Unidos está pautada na palavra. Eles são a águia das nações, o poder apostólico. Mas se eles não despertarem, agora nesses dias que estão por vir, eu acredito que não haverá outro eclipse, não haverá outro sinal no céu, com o mesmo desenho, com o mesmo contorno. Então é tempo de uma geração incrédula, adúltera, se voltar para o Senhor e começar a entender os tempos e as épocas nas quais estamos vivendo. E qual é o nome? E quando eu vi esse desenho em 2020, que eu tive contato com ele, eu fiquei olhando, a primeira coisa que me veio: tem 2 videiras, a verdadeira e a falsa. A falsa vai ser esmagada na vinda de Yeshua, no lagar da ira de Deus, no vale do Meguido, aonde a Bíblia diz que fará um rio de 300 quilômetros de 1,30 m de profundidade. O sangue dos inimigos de Deus serão amassados como uva.
eu quero estar lá. Eu vou estar lá. Esse é o destino da falsa videira. Fala da vindima em Apocalipse, para tirar essa falsa videira. Agora a videira verdadeira, em João 15, que é Yeshua, eu sou a videira verdadeira. Todo aquele que está em mim e produz fruto, é limpo, para que produza mais fruto ainda. Agora todo aquele que está em mim e não dá fruto, será cortado e lançado fora. Olhar para os Estados Unidos e dizer, pois eles têm que se arrepender, e não frutificar, e não ser um celeiro para as nações, é tão perigoso quanto ser um americano que não faz nada. É tempo de nós, como videira verdadeira, conectados em Yeshua, voltarmos. Amém. Tá bom. Queridos, é tempo da igreja do Senhor se levantar. Eu quero terminar com você aqui, porque aquele que é maior que Jonas e aquele que é maior que Salomão habita dentro de você. O Senhor vai mudar a tua história nesses dias e vai começar a derramar sobre você, nessa virada de mês, uma unção de frutificação jamais vista nessa terra. Eu vou dar outra oportunidade, uma unção de frutificação jamais vista nessa terra. Então, se você que recebe, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar teu povo e declarar essa palavra. Nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas, porque sabemos que tu morreu, ressuscitou, e a tua vida em nós nos traz vida e vida em abundância. Ó Pai, que nós possamos entrar nos territórios e conquistar. Ó Pai, derrama sobre nós a unção de frutificação, aquilo que já está no nosso DNA, pelo sangue de Yeshua, pela tua Torá que habita em nós. Pai, nos faz frutíferos, para que nós sejamos verdadeiramente seus discípulos, Senhor. Unge tua igreja nessa noite e os faz, ó Deus, andar nos lugares altos que a tua palavra promete. Pai, nós declaramos agora falido todo intento maligno do espírito da Grécia, do espírito de Roma e do espírito de Babilônia. Nós declaramos caído por terra agora em nome de Jesus, e nós decretamos, ó Deus, que o nosso coração está em Yeshua. Nós somos de Sião, nós voltaremos para lá, e a tua Torá está em nosso coração, para que nós venhamos a viver e multiplicar e colocar a tua palavra nas nações. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aleluia, aleluia.